Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje nós teremos aí duas apresentações, uma primeira do Gustavo, nosso residente do segundo ano, que vai falar de neoplasia de células dendríticas, plasmacytoides blásticas, e posteriormente o grupo do registro do câncer do hospital vai dar uma palavrinha com a gente sobre algumas orientações. Gustavo, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, Perfeito. Como o doutor Fernando falou, sou residente do segundo ano da hematologia e da hemoterapia aqui do Hospital Walter Cantídio, para aqueles que não me conhecem. O tema de hoje tem um nome quase tão difícil quanto o seu manejo, né? A neoplasia de células dendríticas plasmacytoides blásticas. Esse tema teve como base um artigo publicado em maio deste ano na JH, pelo pessoal do Dana-Farber, do Mayo Clinic, do Brigham and Women's Hospital, com atualização com enfoque em diagnóstico, fisiopatologia e manejo, principalmente. E o artigo começa com um caso clínico, relata um homem de 71 anos que notou uma lesão descrita por ele como uma equimose em sua testa e couro cabeludo. Ele inicialmente atribuiu a frequentes traumas na região, contudo a lesão não se resolveu e foi se tornando elevada, crescendo em diâmetro, e ao longo dos meses subsequentes outras lesões foram surgindo no tronco e nos membros superiores. Teve uma avaliação por um dermatologista, que descreveu essas lesões como placas e nódulos violáceos sem descamação. Mostrando aqui para vocês as imagens que são trazidas no artigo, né? Realmente uma lesão maior em couro cabeludo se estendendo para a testa, umas lesões no V do decote, no tronco, e lesões quando se disseminaram mais, atribuindo aí uma distribuição através das linhas de Langer, semelhança de outras doenças dermatológicas, que é aquele aspecto em árvore de Natal que eles descrevem na dermatologia. Uma biópsia de pele foi feita e foi dado o diagnóstico de BPDCN. Eu vou referir algumas vezes para vocês por essa sigla. A sigla em português ficava um pouquinho difícil de pronunciar, então eu preferi a sigla em inglês mesmo. E a BPDCN é uma doença incomum, certo? A descrição é de 0,04 casos para cada 100 mil habitantes, mas isso possivelmente pode estar um pouco subdiagnosticada por ser uma doença rara. Não é frequente realmente a possibilidade de você pensar nesse diagnóstico. Tanto é que é um dos motivos da gente estar conversando sobre essa doença hoje. Você só pode diagnosticar aquilo que você conhece. Então, mesmo doenças incomuns também precisam ser vistas e precisam ser lembradas. Há uma distribuição bimodal, realmente uma fase inicial, um pico inicial na população adolescente e jovens adultos, e um pico também na faixa etária dos 65 a 70 anos, nessa última com uma prevalência entre homens. E a célula de origem é o precursor das células dendríticas plasmacytoides. Vocês devem estar acostumados a ouvir nas células dendríticas clássicas, que habitualmente são muito mais participativas da imunidade adaptativa como apresentadores de antígeno. A célula dendrítica plasmacytoide também faz isso, mas ela tem uma participação muito maior na imunidade inata, produzindo interferon e fazendo uma ativação direta de células NK. E existem duas entidades na OMS, descritas na classificação de 2022, que são associadas a essas células dendríticas plasmacytoides. Uma é a sua forma mais imatura, que seria a BPDCN, e a outra seria a proliferação de células dendríticas plasmacytoides maduras associadas a uma neoplasia mieloide subjacente. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da associação com neoplasia mieloide mais na frente. Só falando para vocês um pouquinho sobre um tema até polêmico que vem sendo rediscutido nos últimos anos, que seria a origem da célula dendrítica plasmacytoide. Foi uma célula que foi descrita posteriormente. Inicialmente pensava-se que ela tinha realmente uma mesma origem que a célula dendrítica clássica, através de progenitores mieloides, que se diferenciavam em progenitores monocitóides. Mas a gente sabe hoje que a maioria das células são provenientes do progenitor linfóide comum, certo? E seria justamente nessa célula pré-PDC que teria a origem da neoplasia de células dendríticas plasmacytoides blásticas. Ainda principalmente no compartimento da medula óssea. Mas a célula dendrítica plasmacytoide, ela está também, além da medula óssea, também nos órgãos linfóides. Ela pode estar em todos os tecidos, certo? Tanto que a apresentação da doença vai ser uma apresentação sistêmica, muitas vezes. Mas os principais locais de as principais localizações da célula dendrítica plasmacytoide acabam sendo a medula óssea e os órgãos linfóides secundários. Aqui só a classificação da OMS, relativa às células dendríticas e neoplasias ichtiocytárias. Vocês veem que realmente há uma separação entre a neoplasia dendrítica e de células de Langerhans clássica, da dendrítica plasmacytoide, das neoplasias ichtiocytíticas também.
E no que diz respeito às alterações genético-moleculares, a BPDCN tem similaridades, claro que se ela tem uma origem que parte de progenitores linfóides, você imagina que vai ter uma correlação também disso na parte genético-molecular, mas lembrando que ela pode ter uma origem tanto linfóide quanto mieloide. Então, existem similaridades às neoplasias mieloides, principalmente as alterações compatíveis com a LMA secundária. Então, mutações no TET2 são frequentes, muitas vezes, inclusive, mais de uma mutação, gerando uma perda completa da função por conta de nocaute bialérico. A presença de mutações como o SXL1, da família Ras, do TP53 e até mesmo de genes do espécie Assoma são comuns. O que normalmente não é visto são mutações no DNMT3A e NPM1, e descrição de raros casos de mutações do FLT3 e do IDH. Na sua semelhança com neoplasias linfóides, a gente pode encontrar mutações no fator de transcrição Ícaros, pode muitas vezes estar associado também com quadros de LLA Philadelphia-like, e no cariótipo, deleções tanto marcando regiões mieloides, como a do 5q, quanto linfóides, como o do cromossomo 9, do CDKN2A, e do 7p, com o fator Ícaros, além de deleções do cromossomo 17, lembrando aí o TP53. Existem também translocações comuns descritas com o gene do MYC, na translocação 6,8, e no seu gene MIB, MYB, na translocação 1,6. E na apresentação clínica, né, como eu mencionei para vocês, a célula dendrítica plasmacytoide ela pode estar presente em virtualmente em qualquer órgão. Né? Ela habitualmente é mais comum em medula óssea e órgãos linfóides, mas ela pode se apresentar em qualquer órgão. Então, a manifestação de sua doença, em sua forma mais primitiva, também vai acontecer assim. Há um envolvimento de múltiplos compartimentos teciduais, apesar de ser mais comum, principalmente na pele. Então, a lesão mais característica é uma lesão cutânea, mas também em medula óssea barra sangue periférico, em linfonodos e também no santuário, que é o sistema nervoso central. Então, existe relativamente comum a infiltração do SNC por essa doença. Para vocês entenderem, até 90% dos casos tem envolvimento cutâneo, com cerca de 50% dos casos com acometimento cutâneo sistêmico e apenas 10% com acometimento sistêmico apenas. Leia-se acometimento principalmente medula óssea. As lesões cutâneas, elas, como vocês viram as imagens e a gente descreveu, são placas a tumores violáceos que podem ser únicos, mas também disseminados. Quando disseminados, eles seguem o padrão das linhas de Lange, lembrando aí até lesões como a ptiríase rosa e de Joubert. A lesão elementar em si é diferente, mas a distribuição e o formato da lesão são semelhantes e habitualmente são em áreas fotoexpostas, né, no couro cabeludo, como foi o caso do nosso paciente, em face, no V do decote e por vezes no dorso. A doença extramedular pode envolver qualquer órgão, realmente, e lembrando até um pouco da linhagem monocítica, pode haver um envolvimento de mucosa relativamente frequente. E aí, da mesma forma que a sua contraparte madura, a BPDCN também pode ter relação com hematopoiese clonal mieloide, e até mesmo relação com o LMMC ou SMD. Algumas séries descrevem que nós temos a possibilidade de encontrar, mesmo que o paciente tenha já doença medular, com BPDCN, você pode encontrar ali concomitante traços de mielodisplasia, traços de mielomonocítica crônica também. Então, é uma coisa que deve ser lembrada frente ao diagnóstico de uma dessas condições. Eu trago para vocês um estudo retrospectivo multicêntrico francês que reuniu 86 pacientes com uma mediana de idade de diagnóstico de 64 anos, semelhante ao que a gente já tinha descrito, com a preponderância do sexo masculino. A doença foi restrita à pele em apenas 2 desses pacientes, e em 47% deles, as lesões cutâneas precederam o acometimento sistêmico. Então, talvez até se tivesse tido um diagnóstico mais tardio, esses pacientes teriam também um acometimento sistêmico. E a presença de envolvimento neurológico era em praticamente 10% dos casos. Quanto a alterações no hemograma, no sangue periférico, apenas 13% não tinham alterações no hemograma, então 87% dos pacientes tinham alguma manifestação em sangue periférico, em sua maioria trombocitopenia e em menor grau anemia e neutropenia. E cerca de um terço desses pacientes se manifestaram com hiperleucocitose e claramente eram as custas dessas células imaturas que a gente vai descrever mais na frente. Falando de diagnóstico, muito se fala sobre a possibilidade do diagnóstico do ponto de vista histopatológico, né, através de biópsia de pele, através de biópsia de medula óssea, associando ou não aí a imunohistoquímica, mas eu trago um caso que, até acompanhado pelo Dr. Paulo Henrique em outro hospital,
que recebeu o diagnóstico de BPDCN e teve, em parte do seu diagnóstico, a possibilidade da realização do mielograma com a imunofenotipagem, que não é tão descrito assim na literatura a gente poder fazer essa abordagem, mas é uma possibilidade. E aí a descrição são de células de grande tamanho, com alta relação núcleo-citoplasma, um citoplasma basofílico e agranular, um núcleo com cromatina frouxa e sombra de nucleolos, e chama a atenção realmente bastante que alguns elementos tinham blebs citoplasmáticos e projeções unipolares, com um aspecto em cometa. Eu quero que vocês lembrem dessa descrição, porque basicamente é a descrição mais clássica de uma BPDCN. São células blásticas monomórficas, de médio a grande porte, tem um núcleo ovaloide que geralmente é periférico, daí essa descrição de plasmocitose, por lembrar um pouco o plasmócito, tendo uma cromatina frouxa com eventuais nucleolos. O citoplasma é granular e fracamente basofílico, por vezes até um pouco acinzentado, e tem um citoplasma no seu polo oposto ao núcleo, um pouco mais esparso, realmente fazendo esses pseudópodes, essas projeções. Em uma parcela significativa apresenta vacúolos intracitoplasmáticos que circundam a membrana citoplasmática, num aspecto descrito como colar de pérolas. Vocês podem observar aqui realmente um núcleo mais excêntrico, com essa projeção unipolar realmente mais evidente, alguns elementos com nucleolos mais visíveis, e realmente uma população mais monomórfica. E aqui nessa imagem com um zoom, a gente pode observar realmente alguns vacúolos circundando a membrana citoplasmática e tem esse aspecto, acreditem ou não, de colar de pérolas. Às vezes tem que se esforçar um pouquinho para ver. E aí, nesse mesmo paciente, a gente teve a possibilidade também da realização da imunofenotipagem por citometria de fluxo, identificou uma população que era característica, no gate característico de blastos, que tinha a positividade de marcadores como CD4, como CD56, como CD123, que a gente vai ver mais para frente, que são cruciais no diagnóstico, tendo negatividade de marcadores como CD34, CD3 e o MPO. Quando a gente está diante de uma PPDCN, de uma suspeita, a gente tem que lembrar da tríade do 1, 2, 3, 4, 5, 6. A marcação de CD123, CD4 e CD56 é uma marcação praticamente universal nesses pacientes. É que a OMS coloca como critério imunofenotípico. É a presença do CD123, com outro marcador clássico, que seria TCF4, TCL1, 303 ou 304, associada à marcação de CD4 e ou CD56. E existe também a possibilidade de, caso você não tenha realmente uma marcação mais clássica como essa, se você tiver os marcadores clássicos, 3 deles, associados a nenhum desses aqui positivos, então os marcadores esperados como negativos estando todos negativos, você também pode dar esse diagnóstico. E os marcadores seriam CD3, CD34, MPO, como o caso desse paciente, lisozima e CD14, que infelizmente não foram testados. Esse paciente teve também a realização de uma BMO e na imunistoquímica conseguiu confirmar pelos critérios da OMS. A BPDCN, ainda daquela série francesa que eu estava compartilhando com vocês, eles trazem aqui que na coorte deles, todos os pacientes expressaram CD4, CD123, o HLA-DR e o TCL1, em altos níveis, inclusive, então uma marcação forte. E muito frequentemente, então 99,9% expressavam CD56. Então, realmente, a tríade clássica é uma tríade bem prevalente, além da positividade de 304, do 36 e do 303, principalmente. E aí eu trago essa imagem para vocês só para a gente assim, lembrar que muitas vezes há a possibilidade de uma dúvida diagnóstica. Assim, quando você não conhece a doença, você pode, por vezes, até passar batido e enquadrar inicialmente aquela marcação como uma marcação, talvez, de LMA. Mas aí, lembrando dos critérios, lembrando da doença, você pode ampliar ali os marcadores para procurar um 303, fazer essas marcações mais específicas para tentar realmente fechar esse diagnóstico de BPDCN. Então, para você lembrar, você tem que conhecer. E aí é importante lembrar também dessa questão da imunofenotipagem, da imunistoquímica para esses pacientes. Do ponto de vista de avaliação inicial, assim, esses pacientes, uma coisa que até dá para entender, como é uma doença rara, a possibilidade de uma escala prognóstica validada realmente não é tão viável. Mas alguns estudos menores, que conseguiram até uma população assim, com um tamanho razoável para o grau de raridade da doença, trouxeram possibilidades de fatores prognósticos, fatores de bom prognóstico, como idade menor que 50 anos, a ausência de envolvimento medular
e a ausência de mutações sinalizadoras, leia-se família Haas, o FLT3 e o c-KIT, principalmente. E aí, todos esses pacientes que recebem um diagnóstico de BPDCN, idealmente devem ser referenciados de forma mais breve possível para uma equipe com expertise no assunto. É uma doença rara, então, idealmente tem que ser manejado por quem entenda, quem tem um N melhor. Na avaliação inicial, esses pacientes precisam de um hemograma com esfregaço, justamente para avaliar se existe alguma daquelas alterações no hemograma, né? Cerca de 87% daqueles pacientes da corte francesa tinham. Vendo nesse esfregaço, já é possível visualizar alguma das células dendríticas plasmacytoides blásticas, até para inferir se aquele paciente que tem lesão cutânea pode ou não ter um envolvimento de medula óssea, mas mesmo naqueles com hemograma normal ainda pode ter um envolvimento mínimo, então é ideal a realização da biópsia de medula óssea e da imunistoquímica associada. No aspirado, além do que eu mencionei de realização de aspirado para avaliação citohistológica e a avaliação de imunofenotipagem, também é ideal a realização do sequenciamento de próxima geração, tentando identificar algumas daquelas mutações que a gente citou, além da avaliação citogenética, cariótipo e FISH, principalmente, para identificação daquelas deleções e de outras translocações. Uma coisa que eu até esqueci de mencionar, mas muitas vezes esses pacientes com PPDCN apresentam um cariótipo complexo e a gente sabe que isso tem uma correlação com o pior prognóstico. Ademais, é importante, como a doença tem uma taxa significativa de infiltração do SNC, a realização de uma punção lobar, idealmente atrelada a uma citometria de fluxo para a detecção das células dendríticas plasmacytoides. Quando possível, a realização do PET-CT e, na sua indisponibilidade, tomografias contrastadas para rastreio de lesões linfonodais, também são comuns na doença, e uma avaliação dermatológica ampla, justamente para a gente ter um baseline desse paciente e a avaliação posterior para avaliação de remissão. Um dado que é importante saber é que muitas vezes as lesões elas não regridem por completo, ficam lesões residuais, algumas máculas, manchas hipercrômicas, que quando biopsiadas revelam que não há de fato mais doença, mas que acabam atrapalhando um pouco a avaliação de resposta completa. Todos os pacientes também, obviamente, têm que ter uma avaliação quanto à sua performance status. É imprescindível a avaliação de fragilidade, com avaliação com os scores geriátricos, e também deve ser feita uma avaliação orgânica com eco transtorácico, albumina sérica e função renal. E mais para frente eu explico para vocês o porquê eu ressaltei especificamente a albumina, que muitas vezes é deixada de lado na avaliação desses pacientes. E aí, seguindo no nosso caso clínico, o paciente foi avaliado em um centro terciário, com expertise no assunto, e além das lesões cutâneas, ele também referia um gotejamento pós-nasal e sintomas obstrutivos. O hemograma revelou uma pancitopenia. Na biópsia de medula óssea, havia um percentual de 20% de células BPDCN, e o PET revelou uma captação na nasofaringe compatível aí com essas queixas clínicas que ele apresentava. Na punção lobar, através da citometria de fluxo, foi detectado o envolvimento do sistema nervoso central, e em sua avaliação inicial, o paciente tinha uma fração de ejeção normal, uma boa função renal, uma albumina também em valores da normalidade. O paciente era aposentado, porém era ativo, jogava golfe, fazia trilhas regularmente e em scores geriátricos ele era um paciente robusto. Tinha então assim condições para alguns tratamentos possíveis. E aí, quanto ao tratamento, nós temos que entender que idealmente esses pacientes devem ser oferecidos um clinical trial. É uma doença agressiva, é uma doença com altas taxas de recidiva, uma doença que tem uma mortalidade elevada. Entretanto, assim, o que a gente tem de histórico, né? Esses pacientes foram muitas vezes expostos a esquemas quimioterápicos, principalmente à base de tratamentos de LLA, mas pode escolher, assim, há descrições na literatura de tratamentos à base de LMA, tratamentos SHOP-like, tratamentos com asparaginase e methotrexate. Só que acaba que aqueles que têm melhores desfechos são os tratamentos à base de LLA, com algumas descrições na literatura do Ipercevad e também do grupo do Caudib. E esses pacientes que têm a capacidade de serem submetidos a um tratamento de alta intensidade devem ser submetidos na sequência a um transplante de células-tronco halogênico subsequentemente, com tratamento direcionado também para o santuário do sistema nervoso central. Só que como a maioria desses pacientes tem um diagnóstico já na idade mais avançada, nem todos eles vão ser candidatos a essas terapias, e aí
com o passar dos anos, os estudos em cima da fisiopatologia da doença foram feitos, e mais recentemente teve a aprovação de uma droga que foi o tagraxofusp. O tagraxofusp é uma imunotoxina, basicamente é uma toxina difitérica fusionada com interleucina 3 recombinante, mas o que é que isso tem a ver, interleucina 3, com o que a gente está falando hoje? Então, se essa imagem para ficar um pouquinho mais claro, a gente tem um receptor de interleucina 3 aqui, que é composto por duas cadeias, a cadeia beta e a cadeia alfa, que na verdade é o CD123. Então, sendo o CD123 uma marcação altamente expressa, né, expressa em 100% dos pacientes das células de BPDCN, e inclusive também com uma alta expressão na célula, se você tem alguma coisa que marca IL-3, você vai ter uma marcação correta dessas células doentes. E aí, através da ligação da interleucina 3 com o seu receptor, a droga com a toxina difitérica é internalizada por meio de endocitose, e aí a toxina difitérica é liberada e acaba fazendo uma parada na síntese proteica por meio de algumas inativações de fatores, levando então à apoptose da célula. Dessa forma, o estudo que aprovou foi um estudo multicêntrico, fase 1-2, que trouxe 47 pacientes, principalmente recém-diagnosticados, uma média de idade de 68 anos, né, bem semelhante ao que a gente está acostumado a ver nas outras coortes, e sobretudo do sexo masculino. A maioria deles, 94%, tinha envolvimento cutâneo e 51% tinha envolvimento de medula óssea. As taxas de resposta completa na coorte do recém-diagnóstico foram de 72% e as taxas de resposta global de 67% dos recidivados refratários, que são taxas até muito boas para essa população. A mediana de duração de resposta foi uma duração de praticamente 2 anos, né, de 24,9 meses, que também são animadores frente a uma condição de tamanha agressividade. A dose recomendada é de 12 microgramas quilo dia, do D1 ao D5, em ciclos de 21 dias. Só que, mais uma vez, a gente fala sobre albumina, fala sobre fração de ejeção e função hepática e renais que tem que estar preservadas por conta de um efeito colateral que tem um manejo desafiador. Então, é uma exigência atualmente para a iniciação dessa droga, esses critérios, justamente por conta da síndrome do extravasamento capilar. A CLS é uma síndrome associada à perda de integridade microvascular que cursa com retenção hidrossalina, então o paciente vai ter edema periférico, vai ter ganho de peso, pode ter efusões cavitárias com ascite, derrame pleural, edema muscular com rabdomiólise, edema pulmonar não cardiogênico por vezes, ou até mesmo cardiogênico num cenário em que há uma insuficiência cardíaca de alto débito, levando esse paciente às vezes à instabilidade hemodinâmica. A síndrome de extravasamento capilar tem suas formas idiopáticas e associadas à gamopatia monoclonal, que seria a síndrome de Clarkson, mas a maioria dos casos acaba sendo secundários e a gente tem várias medicações, principalmente descritas, principalmente do grupo da oncohematologia. A gente poderia citar aqui em casos eventualmente mais raros, né, com pegasparaginase, com pembrolizumab, mas lembrando da nossa aula passada de micose fungóide Cesarri, com a danileucina diftitox, que também causa síndrome de extravasamento capilar, assim como o nosso tagraxofusp também. E o manejo requer a utilização de albumina endovenosa, mantendo uma meta de albumina próxima de 3,5, a utilização de corticoides parenterais em altas doses, habitualmente de 1 a 2 mg quilo dia. O manejo volêmico normalmente envolve a diureticoterapia, então associa-se até a albumina junto à diureticoterapia de maneira mais off-label, mas tentando aí otimizar o manejo volêmico desse paciente. E tem-se que atrasar ou até mesmo suspender as doses subsequentes do tagraxofusp até o próximo ciclo. Seguindo em outras possibilidades de tratamento, estudos pré-clínicos demonstraram uma boa resposta ao inibidor de BCL2 e após a aprovação do VIALE-A para a leucemia mieloide aguda, muitos pacientes de BPDCN foram tratados com vidaza-veneto. Tem uma série que o artigo coloca de 10 pacientes em que a taxa de resposta global foi de 100%, e 70% tiveram resposta completa, então realmente taxas bastante animadoras. E regimes à base de bortezomib fazem um pouco de sentido, porque a doença também tem uma ativação importante do NF-κ-beta. E aí a combinação de bortezomib com ocenildanidomida demonstrou boas respostas, inclusive também uma outra série, também em combinação com veneto, que foi o VD com veneto, também trouxe taxas de resposta global de 100%, com 75% de resposta completa. Mais uma vez, assim, a gente tem que entender que, como doença rara, uma doença realmente de uma incidência e prevalência baixas,
10, 12 pacientes já é uma quantidade importante para a gente começar a ponderar sobre algumas condutas. E o paciente foi oferecido inicialmente tratamento com Vialial, Tagraxofusp, e após as considerações escolheu a segunda opção, sendo admitido para tratamento em nível hospitalar. Ele complicou no primeiro ciclo com trombocitopenia dependente de transfusão, uma transaminite grau 3 e uma CLS grau 3 também, tendo descontinuado o Tagraxofusp ainda no primeiro ciclo, depois de 3 doses. Recebeu quimioterapia intratecal semanal por 4 semanas e clareou o líquor. E o PET, apesar da complicação e a suspensão do ciclo antes das 5 doses, já demonstrou uma resposta completa após o primeiro ciclo. E ele seguiu para o ciclo 2 sem recorrência da CLS. Como consolidar esses pacientes? O que eu quero que vocês fixem aqui é que todo paciente, sempre que possível, deve ser encaminhado ao transplante halogênico. Um questionamento de alguns artigos e alguns autores é se pós-transplante, o que a gente pode fazer a mais? Porque mesmo o transplante, por vezes, ainda não consegue curar esses pacientes diante da agressividade do clone. E aí alguns advogam a possibilidade do uso do Tagraxofusp de manutenção. A BPDCN é uma doença agressiva, raramente curada com tratamento medicamentoso. Nosso tratamento deve ser guiado por metas. Então, se o paciente não é elegível ao transplante, a nossa meta é manter remissão pelo máximo de tempo possível. Daí, então, uma terapia prolongada ou até mesmo até progressão. Naqueles pacientes que podem ser submetidos ao transplante, então a ideia é levá-los ao transplante o mais rápido possível, idealmente em primeira resposta completa. E tem um estudo do CIBMTR com 164 pacientes que foram submetidos ao transplante halogênico, e em 5 anos eles tiveram uma sobrevida global de 51%, um disease-free survival de 44% e uma mortalidade não relacionada à recidiva de 23%, né, uma mortalidade relacionada à terapia. Não é uma mortalidade que você pode ignorar, mas tendo em vista a agressividade da doença, também temos taxas de resposta animadoras aí para esses pacientes, que muitas vezes em 5 anos a gente teria uma sobrevida global praticamente de zero. Alguns preditores de pior prognóstico aqui seriam uma idade maior que 60 anos e o status de remissão, se for uma segunda remissão, se for um paciente refratário primário, em comparação com a primeira remissão completa. Também vem sendo estudado o transplante autólogo, mas este com resultados conflitantes, algumas séries com respostas muito boas, outras com respostas muito ruins. O consenso é que em pacientes que têm acometimento de medula óssea deve ser evitado, justamente por um pior prognóstico. Nosso paciente foi capaz de seguir com o transplante halogênico, foi de intensidade reduzida e de um doador não aparentado. Ele realizou após 3 ciclos do Tagraxofusp. Ficou bem no cenário pós-transplante, não teve complicações significativas, mas infelizmente após 1 ano, uma nova lesão de pele violácea apareceu e uma biópsia confirmou a recidiva. E aí, nos pacientes recidivados refratários, alguns princípios são similares. Então, esse paciente deve ser reavaliado para funcionalidade, para grau de fragilidade, sempre que possível inscrito em um clinical trial, e caso esse paciente não tenha ido ainda ao transplante, levá-lo em resposta completa o mais rápido possível. No cenário de pacientes recaídos pós-transplante, considerar a infusão de linfócitos do doador, o DLI, e atualmente alguns estudos clínicos estão ocorrendo, e novas abordagens incluindo a possibilidade de associação do Tagraxofusp com Vidase e Veneto. Tem um racional por trás, a resistência do Tagraxofusp é principalmente por conta de hipermetilação do DNA, então a utilização de um hipometilante combinado aí com o inibidor de BCL2 faz sentido, e aí tem esse estudo em andamento. Para pacientes ainda não expostos à quimioterapia de alta intensidade, a combinação do Hipercevate com Veneto e Tagraxofusp também é animadora, apesar de a possibilidade de toxicidade maior já vem sendo notada. E não existe, aparentemente, uma contraindicação a sequenciar o tratamento com o anti-CD23 conjugado à droga. Lembrando, né, o Tagraxofusp é uma imunotoxina, né, uma toxina difterica ligada a uma interleucina 3 recombinante. Só que nesse caso aqui, a gente estaria tratando de um anti-CD23 conjugado à droga, que seria o pevekimab e sunirine. E aí, a resistência ao Tagraxofusp não envolve um down-regulation de receptor. Então, o CD123 ainda vai continuar sendo expresso na superfície da célula. Então, seria uma possibilidade de sequenciamento também interessante. E aí, outros clinical trials em andamento seria o bispecífico anti-CD123 e o CARTICEL anti-CD123 em estudos ainda de fase 1 mais iniciais. Nosso paciente foi tratado com Vidase e Veneto, atingindo uma segunda resposta completa, e ele segue em tratamento de manutenção até progressão,
e está em planejamento da realização de DLIs. Caso a doença recidive novamente, ele já demonstrou interesse em participar de clinical trial, caso disponível. E realmente, para concluir, é uma doença rara, mas como eu falei, para você diagnosticar, você tem que conhecer. E nos últimos anos, através das descobertas fisiopatológicas da doença, novas terapêuticas vêm sendo estudadas, vêm sendo aprovadas, mas infelizmente a gente ainda tem muita necessidade não atendida diante de uma doença com altas taxas de recidiva e com alta taxa de mortalidade. É isso que eu tinha a falar. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pela excelente apresentação. Eu acho que traz um tema importante, que é o maior conhecimento da célula dendrítica, da sua origem, né, que é difícil. Eu acho que passa por várias questões. A principal delas é diagnóstico correto, né? Então, acho que a gente tem, a princípio, essa dificuldade. Depois do diagnóstico, e principalmente o diagnóstico diferencial com leucemia mieloide aguda, eu acho que a gente tem que estar atento e sempre que tiver a marcação do CD 123, procurar tentar excluir essa possibilidade. A lesão cutânea é algo que também deve alertar sobre, pelo menos entrar no diagnóstico diferencial. Em termos de tratamento, tem uma limitação muito grande porque nós não temos acesso ao Tagrafosp, né? Então, o que a gente acaba conseguindo fazer é poliquimioterapia, né, com protocolo de leucemia linfóide aguda, ou mesmo, que eu acho que talvez seja melhor, a associação do Vidasa com venetoclax para esses doentes. E aí, realmente, os que tiverem condições de ir para o transplante halogênico. Uma coisa que eu queria comentar é que a capillar leak syndrome, que você tanto ressaltou, como um efeito colateral do tratamento com tagrafosp, ela na verdade ela é muito mais vista e ainda bem que é rara, tá? É bem menos frequente do que isso aí, mas no transplante medula óssea, tá? Então, principalmente no halogênico. E é um quadro relativamente grave e que muitas vezes a gente às vezes perde o doente, não consegue reverter. Mas é mais essa pontuação que é onde a gente mais vê a capillar leak syndrome, tá certo? E a descrição é exatamente como você colocou. A gente teria tempo para uma ou duas perguntas, e aí eu já passaria a palavra para a doutora Aires, que vai falar um pouco sobre o protocolo do registro de câncer dentro do HU. Alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta para o Gustavo? Laura? Oi, professor. Bom dia. Queria parabenizar o Gustavo, né, pela apresentação. E assim, é um caso bem difícil, né? Bastante raro, inclusive. Eu acho que eu não tive a oportunidade de, na residência até agora, ver nenhum caso da doença mesmo. E é isso mesmo que o Gustavo falou, né? Sobre a questão de ser uma doença rara, que a gente pode até pensar que por ser raro a gente não vai ter contato, mas a importância da gente poder diagnosticar e pensar, né? Até contra a questão da própria gravidade da doença e esses pacientes poder receber tratamento adequado. Uma coisa importante é a questão da célula dendrítica, né, pessoal? Que é uma célula de uma caracterização difícil e que você tem uma relação dessa célula com a esteocitose, principalmente a esteocitose de Langerhans, o HLH, mas, eventualmente, você tem, como o caso que você acompanhou, Laura, que é uma esteocitose que não é de célula de Langerhans, né? Aquela paciente que você acompanhou, que eu acho que é muito interessante também. E tem uma outra situação que você tem a ativação de célula dendrítica, que é a esteocitose-like, que ela ocorre como uma complicação, às vezes tardia, do carticel. Então, é algo que a gente tem que pensar. Então, na verdade, a gente encerra esse assunto e eu passo a palavra para a doutora Aires. A doutora Aires é responsável atualmente pelo registro de câncer no Hospital Universitário e tem larga experiência na gestão do HU e ela vai falar um pouquinho para a gente. Aires, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia a Bom todos. dia. Agradecer ao Dr. Fernando esse momento. Assim, eu estou
sou uma das pessoas que faz o registro hospitalar de câncer, né? Nós, no momento, somos em 4, né, que fazemos o registro hospitalar do câncer. Nós vamos compartilhar, Fernando, se você permitir, que a Claro. Patrícia... então, pode ser o meu mesmo, que está aqui no nome da Patrícia, só para a gente dizer o que é o registro hospitalar do câncer, certo? Que nós, como hospital habilitado como UNACOM, que nós somos, né? Porque temos serviço aqui. Não, aí dá... Está compartilhando, Fernando? Ainda não. Ainda não. O Teams é ruim de compartilhar. Vamos ver aqui. Sim, então, o hospital universitário, como habilitado como UNACOM, né, que tem neoplasia de tecido sólido e neoplasia hematológica, então, assim, precisa registrar os cânceres que existem, certo? Então, tem que botar ele aqui embaixo, Patrícia. Pelo menos no Teams é assim. Ou no Zoom. Ele está aberto? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Onde é que compartilhar? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver. É aqui, janela. Não, ele tem que procurar outra. Aqui. Vamos ver se vai. Não, acho que mudou. Aí agora a senhora abre aqui. Foi? Foi não, né, Fernando? Foi não. Não, foi não, é isso. Você tem que entrar naquela parte compartilhar, deixar aberto já o PowerPoint e tentar só ativar. Em tese é isso. É isso que a gente está tentando fazer, compartilhar. Aí tela, janela ou guia, né? É. Aí nova guia Não, acho que janela. Janela ou tela janela, cheia? Janela. janela, Mas não aparece a opção, só aparece o tema 1, que é a neoplasia. né? Quer mandar para a gente tentar compartilhar, pode mandar para mim. Deixa eu te mandar aí por teu WhatsApp. Me manda, por Você favor. compartilha, pronto, que aí a gente resolve. Manda aí. Vou mandar para você. Manda aí pro meu que eu mando. Só um instantinho. Não, tudo bem. Foi. Agora não vai. Fernando. Ah, meu Deus. Mandou para ele? Não Ó, vai. conseguiu aí. Conseguiu? Pronto. Ah, meu Deus. Agora Na hora bota só em modo apresentação, por favor. Vai lá e pronto, aí, Não. perfeito. Pronto. Obrigado. Eu acho que era a internet. Acho que era da internet. Então, assim, o registro hospitalar do câncer, né, que o núcleo de epidemiologia, que é o RHC, é um sistema que coleta, armazena, processa e analisa informações sobre pacientes com diagnóstico de câncer em uma unidade hospitalar. É obrigatório para os hospitais habilitados na oncologia do SUS. Então, como eu falei, nós somos habilitados como UNACOM, que é o câncer sólido, o tumor sólido e o tumor de corrente sanguínea, que é a hematologia, né? O UNACOM é a unidade habilitada em câncer com hematologia, que pode ser só câncer sem hematologia. Esse sistema no HU começou em 2008, certo? Ele é obrigatório. A gente teve muitos problemas ao longo desses anos com a
com com o registro, certo? Vocês veem aqui, ao longo dos anos, o número de diagnósticos e o número de registros. Diagnósticos em laranja e registros em azul. Vocês viam que 2010 foi quando começou a ser obrigatório o registro, o Ministério realmente cobrar da gente, a gente não registrava praticamente nada. A gente colocou em dia o ano passado, 2024. Em 2023, foi quando a gente estruturou a equipe, certo? Ficamos em 4, como eu falei. Que veio, só tinha uma enfermeira, eu vim, veio outra enfermeira, e com a reestruturação da equipe também veio uma técnica de enfermagem para auxiliar o grupo. Então, hoje a gente está em dia. A gente começou a registrar 2024, porque a gente não pode registrar 2025, porque na maioria dos cânceres, a gente precisa ter um ano de acompanhamento, com exceção dos de pele, os cânceres CBC, SEC, a não ser melanoma, que não tem acompanhamento. Então, assim, o porquê desse motivo que a gente pediu esse momento com vocês? Que a gente agora está na fase da qualificação dos dados. Nós já colocamos em dia, quer dizer, nós não estamos atrasados, mas a gente precisa melhorar a nossa qualidade dos dados. É por isso que a gente vai se reunir com alguns serviços chaves para melhorar a informação, porque a gente depende do que está no prontuário, certo? Aí vem as melhorias que a gente precisa ter. Ocupação, certo? O nosso registro, vocês sabem, todos aqui são da área da saúde, que alguns cânceres são ligados à ocupação e não tem esse registro. A gente já trabalhou com o pessoal do SAMI para registrar, mas é uma porta, né? Mas a gente precisa também que os médicos vejam a ocupação do doente, porque se a gente trabalhar em várias frentes, a gente vai melhorar esse dado. A maioria dos nossos registros não tem ocupação do paciente. Escolaridade também é outra informação que não tem. 70% apenas tem a escolaridade. E isso mostra, vamos dizer assim, o acesso, o acompanhamento do tratamento, quer dizer, assim, o que é que esse doente vai fazer, né? Porque vocês sabem que às vezes o doente não segue o tratamento correto por não saber, por dificuldade de acesso, por não saber ler o remédio e por aí vai. Outra coisa, a data do primeiro diagnóstico, certo? Isso é muito importante, Fernando, no pessoal que vem para o TMO, certo? Porque às vezes ele já vem diagnosticado, já vem de outro serviço, mas não diz quando é que foi o primeiro diagnóstico. Aqui é mais fácil quando o diagnóstico é aqui, mas às vezes ele vem de fora. Às vezes, mesmo não sendo para o TMO, ele vem transferido de outro canto, certo? Então, botar esse primeiro diagnóstico. E o meio de diagnóstico. Vocês, da hemato, é menos complicado, porque geralmente é mielograma, é biópsia, é uma citogenética, mas em outros serviços é mais complicado, é um exame de imagem, é uma citologia, a própria clínica. Então, colocar o meio do diagnóstico são essas opções que o sistema dá: exame clínico, imagem, histopatológica, citologia. Obviamente, o padrão ouro é o histopatológico. E o resultado da imunistoquímica, certo? Vocês têm menos, mas outros serviços têm muito. Às vezes um paciente faz, por exemplo, um tumor de trato gastrointestinal, aí a patologia daqui pede a imunistoquímica para confirmar se é um linfoma. Aí manda para vocês ou manda para o ambulatório de referência da oncologia cirúrgica ou da digestiva, não anota a imunistoquímica. E a gente não pode dar o diagnóstico se não tem a imunistoquímica. E se a origem de outro serviço especificar. Por exemplo, se ele veio do Cariri para fazer um transplante de medula, se ele veio do HGF, César Causa, de onde for.
e a localização anatômica. Isso de vocês não é tão importante, mas é no caso de linfoma, né? Que às vezes tem a localização dos gânglios, né? Se é cervical, se é inguinal ou de outro. Mas no caso aqui, eu botei um exemplo, sempre se é lobo superior direito, se é colo do útero, se é sigmoide, isso aqui serve para outros serviços. E o estadiamento clínico, certo? Que isso aqui não se aplica à hematologia, certo? Isso aqui não se aplica. Então, isso aqui eu vou voltar aqui só, passo essa parte do estadiamento. Se a opção não tratar, o motivo, esse motivo de não tratar pode ser porque aqui não tem, porque o doente está muito grave, porque o doente recusou, porque o doente foi transferido para outro serviço. E se encaminhar, qual o destino? Por exemplo, o doente foi transferido para o HGF, o doente foi transferido para outro estado. Então, essa opção não tratar o motivo, porque a gente tem várias opções, como eu falei, doente grave, doente não recusou, então sempre fazer essas observações. Isso aqui não se aplica a hemato, então eu vou pular essa parte do estadiamento. Isso aqui é uma coisa muito presente nos prontuários da hematologia. O óbito, certo? Porque lá no registro, ele tem uma aba lá se o doente teve óbito. Os prontuários da hematologia sempre, às vezes, tem uma observação. Família veio informar que o paciente foi a óbito. Quando o paciente tem óbito em casa, mas não anota a data e nem o motivo. Se foi relacionada à doença, ou pode ter sido um acidente, que não teve nada a ver com o óbito, né? Ou com a doença. Então, sempre pedir para o pessoal, geralmente isso mais, Fernanda, eu queria que você falasse com a enfermagem, quando a família vem e diz, meu paciente teve óbito, anotar a data direitinho, dia, mês e ano, e o motivo, se foi de uma doença intercorrente relacionada com a patologia, ou se foi de alguma outra causa, até uma causa externa. E aqui é uma coisa que vale muito com vocês, certo? Que deixa a gente, que não é da área, até eu que sou médica, é as síndromes mielodisplásicas, certo? Que a síndrome de mielodisplásicas, ela tem toda essa classificação, certo? E para a gente é muito difícil, certo? Que a gente gostaria que vocês especificassem melhor a síndrome mielodisplásica. A policitemia vera é clássica, a leucemia mieloide crônica, ela especifica quando tem aquela deleção, vocês sempre botam se o BCRL é positivo ou é negativo, isso aí é tranquilo. O grande problema é a síndrome, para a gente, é a síndrome mielodisplásica, como está aqui exposto nesse dispositivo, porque tem códigos diferentes. Esses códigos, 9980, 9982, é o código que a gente vai botar no registro. E a gente, às vezes, não sabe, certo? Porque para a gente não está claro o que é, a gente sabe que vocês colocam no prontuário síndrome mielodisplásica. Mas quais delas? Vocês verem aqui que tem 8. Então, isso era uma coisa que ajudaria bastante a gente. Se vocês quiserem, Fernando, depois eu posso te passar essa classificação para vocês disseminarem aí e tentarem nos ajudar para qualificar esses dados. Então, é basicamente isso que a gente queria pedir ajuda para qualificar nossos dados. Volta esse último slide aí, por favor, aí, da síndrome displástica. Pronto. Só para fazer um comentário e já tentar ajudar de alguma maneira. Tá vendo aí, Fernando? Eu estou vendo, ó. O 9983/3 e o 9984/3, a informação que vocês precisam é se é baixo risco ou alto risco. O detalhe não adianta, tá? Porque é muito complexo e não vale a pena e não vai ajudar. Eu acho que saber se é baixo risco ou alto risco, que a condução desses doentes é diferente, mesmo que algumas vezes o indivíduo seja baixo risco, se comporte como alto risco, né? Ele tem alta dependência transfusional, por exemplo,
Mas o 9983, 9984 é sempre alto risco é quando tem célula blástica, tá? E aí, assim, o que eu talvez, e os demais aqui, na sua grande maioria, vão ser casos específicos quando tem, são baixo risco e tem sideroblastia em anel ou não. O que a gente vai, eu vou pedir para os residentes, principalmente que atendem comigo na quinta-feira, no ambulatório da quinta-feira à tarde, para que a gente possa escrever baixo risco e alto risco para vocês eh, poderem colocar essa distribuição, porque esse termo, o 9989/3, isso aí é obsoleto, isso não existe mais. Esse conceito de pré-leucemia não tem mais cabimento, então não precisa Sei, vocês colocarem. sei. É, o que ainda fica, é porque isso na verdade está um pouco desatualizado, mas ok, a É, gente tem que trabalhar com o que é disponível. É, o 5Q- ainda existe, e aí isso está claramente tem que ser colocado, não é muito frequente, mas existe, né? E essa é relacionada à terapia, é a chamada SMD, é relacionada à terapia mesmo, o termo em inglês é Therapy Related MDS, ou alguma coisa assim. Mas mas para simplificar a vida de vocês, vocês podem botar como alto risco 9983, 9984, as que têm blastos, que têm alterações tipo leucemia, quase hoje isso é considerado uma leucemia mieloide aguda, é. né? Aí, então, Ou o alto SMD de alto risco, risco o alto risco seria o 9983/3, e 9984/3, tá? certo? Alto E risco. alto risco. E o resto é baixo risco aí, entendeu? Então, Entendeu? seria o Então, 9983/3. o 9983/3 e o 9984/3 são alto risco, Certo. tá? Aí, E então, os a de- gente classificaria como o alto risco, Fernando? Qual que você acha mais adequado? Não, eu acho que aí vai depender, é, não vai fazer muita diferença, entende? Porque esses conceitos foram mudando de tal forma, só para você ter uma ideia da complexidade do que a gente está falando. No passado, para dizer que era mieloide aguda, tinha que ter 30% de célula blástica. Caiu para 20%. Em 2022, houve uma cisão entre a OMS e o Consenso Internacional, que começou a dizer que se tiver 10% de blastos, 10%, e tiver alterações semelhantes à leucemia mieloide aguda, não é mais mielodisplasia. A leucemia mieloide aguda tem que ser conduzido como tal. Se tiver mutação do P53, tanto faz ter 10% como teve 15%, não muda nada. É muito Se tiver, complexo. é muito complexo. Se tiver mutação do NPM1, independe da quantidade de blasto, isso é leucemia mieloide aguda, tá? Ah, então, Então, eu acho a gente pode fechar no 3 e 9983/3. 9984 como as leucemias, como a SMD de alto risco, né, que é quase mieloide aguda, tá? Mas é um Certo. SMD de alto risco, e a gente sempre coloca isso. Esses doentes, na sua grande maioria, estão na quinta-feira à tarde, são doentes do nosso ambulatório, tá? Eles vão para lá porque geralmente eles são avaliados por nós, são vistos na enfermaria, e daí são encaminhados para o ambulatório de pré-transplante. E os demais aí é baixo risco. Então, se não tivesse deroblasto em anel, você pode colocar 9980/3. Se tivesse deroblasto em anel, 9982/3. E acabou, Certo. entendeu? Certo. E se fosse em Q menos, vai ser 9986/3. Então, acho que a gente pode finalizar com essa sugestão que simplifica e talvez ajude, tá? Com certeza ajuda, Fernando, com Tá certeza, bom? porque é como eu disse, era a nossa grande dificuldade, né? Não, mas isso aí nem a gente aprendeu ainda, viu, Ayrton? Então, não se angustie, porque nós ainda estamos tentando aprender, tá Você certo? vê que eu já lhe procurei uma vez com um prontuário para Eu me lembro, explicar. eu me Pois é, lembro, eu me lembro. Você é muito bem-vinda, pode procurar quantas vezes quiser, tá, estarei pois, sempre à disposição, tá certo? tá, pois eu É, agradeço, Fernando, a você e o pessoal, e estamos aqui à disposição, certo? E tá com bom, da mesma certeza, se forma, viu? precisar, Da pode mesma forma, eu falar. fico à disposição também, nós ficamos, tá bom? Um abraço, tudo de bom para você.
Viu? Obrigado para todo o time aí. Boa semana. Tchau, tchau. Tá, tchau. Tchau.